Em 2010, na Austrália, uma jovem de 24 anos foi encontrada morta em um lugar suspeito, sob circunstâncias ainda mais suspeitas. Seu caso já estava quase esquecido quando a morte de uma outra jovem trouxe a questão à tona novamente. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito e hoje um vídeo especial para comemorar o primeiro ano de vida do canal e, claro, os 50 mil inscritos que o canal atingiu recentemente. Eu preparei esse conteúdo aqui especial para vocês em parceria com o excelente podcast Café, Crime e Chocolate da Tatiana. O Café, Crime e Chocolate é, sem dúvidas, um dos melhores podcasts de True Crime do momento. Vale a pena conferir. A Tatiana faz uma pesquisa irretocável, tem uma voz suave, agradável, é muito bom de ouvir e eu já sou fã do podcast. Eu vou deixar o link do Café, Crime e Chocolate aí embaixo na descrição, beleza? Bom, o caso de hoje está super completo, é bem delicado, polêmico e complexo. Maior em duração também, de tamanho do que os casos habituais aqui do canal. Espero que vocês gostem. E para formar uma opinião a respeito desse caso, só vendo o vídeo inteiro mesmo, beleza? Então, já se ajeita, fica confortável e vamos aos fatos. Phoebe Handsjuk nasceu em 9 de maio de 1986 em Melbourne, na Austrália. Ela era a filha mais velha de Len, um psicoterapeuta, e Nellary, secretária. E tinha dois irmãos mais novos, Tom e Nikolai. Quando pequena, Phoebe era aquele tipo de criança que não parava. Ela tinha uma energia que parecia não acabar e estava sempre alegre. Muito social, ela tinha vários amigos e se dava bem com todos. Quando estava sozinha, Phoebe não se entediava. Com uma mente extremamente criativa, ela também se divertia mesmo sozinha. Phoebe praticava muitos esportes, mas se destacava mesmo no basquete, jogando no time local e competindo em vários estados ao redor da Austrália. No início de sua adolescência, seus pais se divorciaram e isso a afetou bastante, contribuindo inclusive para que ela buscasse refúgio no álcool e nas drogas. Phoebe sempre foi muito intensa. Ela se jogava nas experiências da vida. Quando ela estava bem, se divertia muito e quando ela estava para baixo, sofria demais. E quando amava, amava demais. Nellary, sua mãe, conta que os relacionamentos amorosos de Phoebe eram quase que obsessões. Ela se entregava por completo, se apaixonava intensamente e, na maioria das vezes, vivia uma montanha-russa de emoções. Apesar de Phoebe ter muitos amigos e se dar bem muito com os pais e com os irmãos, em especial com Tom, ela tinha uma conexão forte mesmo, era com sua avó materna. Desde pequenininha, a avó dizia que tudo que Phoebe quisesse conversar e desabafar, que ela poderia contar com a avó e que a lealdade entre elas sempre seria mantida. E assim, Phoebe fazia. Tudo, absolutamente tudo o que ela passava e sentia era para a avó que ela contava. Madura para sua idade, Phoebe começou a frequentar bares e casas noturnas aos 13 anos, usando identidade falsa. Como ela era alta, aos 15 anos ela já passava de 1,70 m. Então ela colocava ali maquiagem e passava despercebido. Ninguém desconfiava e, se desconfiava, deixava passar. Uma de suas amigas disse que, além delas sempre entrarem nas baladas sem pagar, Phoebe geralmente conseguia bebidas e drogas na faixa também dentro do local. Com todo esse comportamento emancipado, para não dizer atrevido ou até mesmo arriscado para alguém com tão pouca idade, Phoebe começou a namorar muito cedo e sua preferência eram os homens mais velhos. Seu primeiro relacionamento sério foi aos 16 anos, com um professor de seu colégio que tinha 30 anos na época. O homem chegou a pedir demissão para que pudessem ficar juntos. Mesmo sabendo que este era um relacionamento ilegal em termos de idade, a mãe de Phoebe confiava no namoro da filha e acabou permitindo que os dois morassem juntos.
O relacionamento durou cerca de 3 anos. Nesta mesma época, ela foi diagnosticada com depressão e começou a fazer tratamento com remédios e terapia. Ainda muito jovem, Phoebe já travava batalhas internas pesadas contra a depressão e o uso de drogas. Inclusive por isso, acabou não completando o ensino superior e começou a trabalhar como promoter de casas noturnas. Uma situação que não contribuía em nada com a condição mental em que ela se encontrava. Em maio de 2009, aos 23 anos, ela conheceu Anthony Hempel, de 42 anos, e eles começaram a namorar. Anthony era um organizador de eventos muito influente na Austrália, filho de um juiz recém-aposentado do Supremo Tribunal de Vitória, na Austrália, e sua madrasta, a atual juíza da corte. O relacionamento deles começou como a maioria dos relacionamentos, cheio de amor, companheirismo e admiração, um pelo outro. E nas redes sociais e também em revistas, o casal aparecia sempre posando em destinos românticos. Dentro de 3 meses, Phoebe foi morar com Anthony no apartamento dele em um condomínio de luxo em Melbourne, chamado Balance Apartment. Mas a fase de lua de mel não durou muito. As brigas entre os dois logo começaram e o sorriso no rosto de Phoebe dava lugar às lágrimas com muita frequência, fazendo com que ela gradativamente aumentasse as sessões de terapia e a dependência de remédios. Em suas conversas com pessoas próximas, Phoebe dizia que amava Anthony, mas que os dois eram muito diferentes. Ela tinha um jeito mais despojado e ele era mais organizado e tinha mais requinte. Todos ao redor de Phoebe reparavam o quanto ela havia mudado desde que conheceu Anthony. Ela já não relaxava mais, estava sempre policiando-se com medo de dizer ou fazer algo que não o agradasse. Phoebe não convidava nem sua família, nem seus amigos para ir ao apartamento em que vivia com Anthony. E, nas pouquíssimas vezes que seu irmão ou sua mãe subiram até lá, eles notaram que não havia sequer um objeto de Phoebe pela casa. Todas as caixas com seus objetos pessoais, como enfeites, fotos e tudo mais, ainda estavam em um depósito na garagem do prédio. Na casa, simplesmente não havia nada com a cara de Phoebe. Tudo era de Anthony e como Anthony queria. O mais bizarro dessa parte é que ela, até onde se sabe, pagava aluguel a ele, pois há relatos de funcionários dizendo que Anthony se referia a Phoebe como sua inquilina. E como não bastasse, o rapaz interferia até no visual da garota. No começo do namoro, Phoebe ficou bem próxima de Chrissy, a irmã de Anthony. Por alguma razão, Chrissy começou a ajudar Phoebe a se vestir e se arrumar. Em poucos meses, Phoebe cortou o cabelo curtinho e tingiu de preto, exatamente como o de Chrissy. Anotações em seu diário comprovam a desilusão. Eu não sei o que ele viu em mim. Não sei o que um homem assim viu em mim. Eu não posso falar, eu não posso ter opinião. Tudo que eu falo está errado. Estou parando de falar. Também não posso ouvir, pois tudo que ouço não é para mim. Agora, tudo é silêncio. Não sei então o que ele viu em mim. Não sei o que ele ainda vê, já que nem sou eu mais. É hora de acabar o que acabado já está. Agora só resta ilusão. Em 1 ano e meio de relacionamento, o casal já havia terminado e voltado 4 vezes. E a 5ª vez estava próxima de acontecer. No final de novembro, Phoebe viajou para a casa da avó e lá, num momento de lucidez, abriu seu coração sobre tudo o que estava acontecendo, os problemas no relacionamento e o uso de drogas. Ela tinha muitos planos e sonhos e, apesar do amor que ainda restava, ela sabia que com Anthony jamais realizaria qualquer um de seus anseios. A avó a aconselhou a fazer o que seu coração queria, que era terminar o relacionamento de forma madura e pessoalmente. Ela ainda orientou a neta dizendo que muitos dos problemas que ela tinha na vida era por não terminar as coisas por completo e deixar várias lacunas abertas e mal resolvidas com várias pessoas e que dessa vez era hora de amadurecer
e terminar o namoro pessoalmente. Phoebe então voltou a Melbourne no dia 29 de novembro com a intenção de colocar um ponto final em seu relacionamento com Anthony. Só que mal ela sabia que ele havia comprado um anel e planejava pedi-la em casamento brevemente. No dia 1º de dezembro de 2010, plena quarta-feira às 10h30 da manhã, o pai, a mãe, os irmãos, os avós e alguns amigos de Phoebe receberam uma estranha mensagem no celular que dizia: "Oi família, eu estou na cama prestes a dormir e quando eu acordar, terei me transformado no ser humano mais incrível que vocês já viram. Só que não. Eu irei na verdade para o hospital, onde estarei segura e protegida. Ouvi dizer que o cardápio dessa noite será sopa de tomate, deliciosa e nutritiva. Agora tenho que ir. Amo todos vocês. Porém, não o suficiente para mandar uma mensagem diferente para cada um. Desculpe, mas felizmente tenho que dormir. Afinal de contas, a vida é um sonho. Beijos e abraços." A mensagem era realmente estranha, principalmente vindo de alguém que eles sabiam que sofria de depressão e ansiedade. E por essa razão, todos ficaram bem preocupados e começaram a ligar um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. A mãe de Phoebe estava viajando no momento que recebeu a mensagem. Ela estava dentro de um avião, então ela só pôde ver a mensagem depois. No entanto, todo o restante da família já ligava insistentemente para o celular de Phoebe, mas ela não atendia. Sua avó foi a primeira a tomar a atitude de ligar para Anthony. Quando ela perguntou o que estava acontecendo, se tinha algo de errado com a neta, Anthony disse que não havia reparado nada fora do normal com Phoebe. Ele disse ter saído para trabalhar cedo e ter visto Phoebe dormindo ao lado de seu cachorro, Yoshi, se recuperando de um baixo astral seguido de bebedeira na noite anterior. A família toda sabia que Phoebe tinha seus altos e baixos e, pelo que Anthony estava descrevendo, a noite anterior havia sido um de seus baixos. Mas para que a avó não ficasse preocupada, Anthony disse que voltaria em casa para dar uma olhada e ver se estava tudo bem com ela. Não se sabe se ele realmente foi ou não. O que se sabe é que no dia seguinte, uma quinta-feira, dia 2 de dezembro, Anthony e Phoebe tinham um jantar marcado com o pai dela em um restaurante tailandês, que era o preferido deles. O pai, inclusive, acalmou a família dizendo que logo estaria com eles e daria uma olhada atenta para ver qual era a real situação. Lynn era psiquiatra e sabia reconhecer quando a filha entrava em alguma recaída nas drogas ou estava em crise de depressão. Então, assim que saiu do trabalho, Lynn ligou para a filha para dizer que já estava a caminho do restaurante, mas ela não atendeu a ligação, que caiu na caixa postal. Lynn pensou que ela pudesse estar no banho e não deixou o recado, pretendendo ligar novamente em alguns minutos. Nem um minuto depois da ligação, o celular de Lynn toca, mas não era Phoebe, mas sim Anthony. Quando Lynn atendeu e Anthony disse que era ele, Lynn já foi logo falando: "Oi, então, liguei para Phoebe agora só para dizer que já estou a caminho, nos vemos lá." Só que Anthony responde: "Então, mas eu acabei de chegar em casa e ela não está aqui." Lynn ficou confuso. E agora, onde será que ela está? Anthony então diz que com certeza ela devia estar ali por perto, pois ela sabia do jantar e outra, a bolsa dela estava com as chaves do carro e estavam lá no apartamento. Apesar de Anthony parecer estar bem despreocupado, Lynn não ficou bem com isso. Ele sentiu alguma coisa estranha. Diante das mensagens do dia anterior, de todo o histórico da filha, ele se apavorou e começou a ligar para todo mundo da família perguntando se alguém tinha falado com ela durante o dia ou tido qualquer tipo de contato com ela. Só que a resposta de cada um não era o que Lynn esperava escutar. Ninguém havia visto ou falado com Phoebe. Passados 20 minutos, Lynn recebeu uma nova ligação de Anthony, dizendo que Phoebe havia sido encontrada, mas, infelizmente, morta. Lynn recebeu a notícia como um nocaute. Na hora, ele ficou desnorteado, tonto, completamente abalado. Pense bem,
Ele estava no caminho de um restaurante para encontrar a filha e o pior, era aniversário dele. Nada poderia ser pior para um pai, não é? Mas Lynn teve que se recompor rápido, pelo menos tentar entrar em modo automático, pois seria dele a responsabilidade de ligar para o restante da família. Todos foram pegos de surpresa. Claro, né? A menos que alguém esteja em um estado terminal de alguma doença, ninguém espera por uma ligação assim. Mas Lynn e Nellary ficaram excepcionalmente surpresos com a notícia sobre a forma que a filha foi encontrada, o que veio a tornar a situação ainda mais dolorida e difícil de engolir. Phoebe foi encontrada pela zeladora do prédio, caída dentro do depósito de lixo do condomínio. Às 19h04, a chave eletrônica da zeladora registra o momento que ela acessa o subsolo onde ficava a área de serviços. Alguém havia derrubado um vaso de plantas no lobby e ela precisou descer ao depósito buscar uma vassoura. Ao tentar abrir a porta da salinha, onde ficavam os produtos de limpeza e também a máquina compactadora de lixo, percebeu que a porta não abria. Algo estava obstruindo a porta pelo lado de dentro. Quando a zeladora forçou a porta e ela começou a abrir, foi que ela viu no chão um pé coberto de sangue. Com medo, ela largou a porta e olhou por uma janela que tinha desse depósito aí e viu o corpo de Phoebe caído em uma enorme poça de sangue. Sem tocar em Phoebe, para ver se ela ainda estava com vida, a zeladora imediatamente ligou para a polícia e, ao chegarem no local, os policiais determinaram que a jovem havia despencado pelo duto da lixeira do 12º andar e caído na compactadora. Ao cair, seu tornozelo foi direto à lâmina de pressão, sendo cortado severamente, ficando preso ao corpo somente por um tendão, fazendo com que Phoebe tivesse uma hemorragia letal. A princípio, a polícia diz aos pais de Phoebe que sua morte havia sido um suicídio ou alguma espécie de acidente causado por ela mesma. Mas os pais da jovem não entendiam bem essa explicação. Algo não fazia sentido ali. Como que uma pessoa escolhe uma lixeira para se suicidar? Um detalhe que corrobora a falta de sentido da explicação inicial da polícia é que essas lixeiras são pequenas demais. O formato e o tipo de abertura são desenvolvidos para justamente dificultar ao máximo um acidente. Além disso, existe um sistema que fecha automaticamente para que, por exemplo, uma criança não consiga entrar por brincadeira ou curiosidade e acabar caindo. Sem contar que o túnel entre a lixeira de cada andar e a compactadora é extremamente estreito. Ou seja, quem iria optar por uma morte tão dolorosa assim? Isso não fazia o menor sentido para a família de Phoebe. Quando a necropsia ficou pronta, o resultado só trouxe ainda mais dúvidas. O relatório de 83 páginas dizia que Phoebe tinha 0,16% de álcool no sangue, o que é o triplo do limite permitido na Austrália, caso ela fosse dirigir, por exemplo. E traços de Stilnox. Stilnox é um medicamento que possui em sua fórmula uma substância chamada Zolpidem. O Zolpidem é uma droga prescrita para o tratamento da insônia, isto é, para aquelas pessoas que têm dificuldade em adormecer ou permanecer adormecidas, pois age sobre os centros do sono que estão localizados no cérebro. O medicamento tem início de ação dentro de 30 minutos após a ingestão do comprimido e reduz o número de despertares noturnos, aumentando a duração total do sono e melhorando sua qualidade. E galera, vai prestando atenção, tá? Lembra que eu falei lá no começo, cheio de detalhe, então se liga. Esse medicamento deve ser administrado com cautela em pacientes que apresentam sintomas de depressão ou que apresentem tendências suicidas. Um grande perigo também é a interação com o álcool. Tanto o álcool quanto o Zolpidem são substâncias que desaceleram o sistema do corpo. O Zolpidem faz imediatamente o que o álcool faz em tempo prolongado e juntos eles tornam o sistema respiratório mais lento e pode sedar o usuário por um longo período de tempo. Já psiquiatricamente, a combinação pode ser ainda mais perigosa.
Existem relatos de pessoas que tomaram o Zolpidem, adormeceram e de repente se levantaram e foram dirigir dormindo. Alucinações também são os efeitos psicológicos da mistura. Alguns usuários se tornam violentos, agindo de maneiras estranhas e realizando tarefas sem saber o que estão fazendo. E eles também não retêm uma memória dos incidentes. E o resultado, muitas vezes, são comportamentos constrangedores e até mesmo acidentes. E foi justamente essa combinação somada aos relatos da psicóloga de Phoebe e as informações dos medicamentos que ela tomava para tratar a depressão que determinaram que sua morte poderia ter sido tanto um homicídio quanto um suicídio, ou até mesmo um acidente. Em Vitória, na Austrália, quem determina a causa e a maneira da morte é um profissional chamado coroner. Esse cara aí corresponde ao nosso legista. E assim como nos Estados Unidos, no Reino Unido e em alguns outros países, o legista não precisa ter um diploma médico. No caso da Austrália, ele precisa somente ter um diploma de bacharel em qualquer área e passar por treinamento específico. Dependendo do que ele, o coroner, decide, ele pode encaminhar o corpo para um médico legista, um examinador forense ou um patologista forense, ou, como na maioria das vezes, para nenhum. E ele mesmo, já que é considerado a autoridade maior perante a coroa, decidir e assinar a causa e a maneira do óbito. E na estrutura política australiana, os coroners são apontados ao cargo pelo juiz ou juíza da corte estadual, cargo ocupado pela madrasta de Anthony, e responde ao Supremo Tribunal de Justiça, que foi anteriormente ocupado por George Hempel, pai de Anthony. O termo usado para o procedimento padrão que determina a causa e a maneira da morte é conhecido como investigação coronial, que é diferente de uma necropsia. No procedimento australiano, o coroner examina o corpo da vítima, realizando quase todos os passos de uma necropsia, conversa com testemunhas e envolvidos, bem como os responsáveis médico e psiquiátrico desta vítima. E, por fim, analisa as circunstâncias relatadas nas primeiras horas de investigação policial. Agora, no caso de Phoebe, qual investigação policial? Não teve investigação policial. Pois é, isso mesmo, não teve. E antes de explicar o que a polícia fez no local, eu vou terminar de pontuar alguns dados do relatório da necropsia. Mas já adianto, não adianta comentar aí criticando, que fala mal da polícia. Estou só relatando os fatos, beleza? Antes de deixar aí a emoção falar mais alto, pensa, faz uma análise para ver se realmente compensa. De acordo com os ferimentos de Phoebe, o coroner determinou que ela havia caído de pé e não de cabeça. Ela tinha graves escoriações na lateral externa dos ombros, nos cotovelos e nas mãos, predominantemente no lado externo e não nas palmas, o que indicava que ela havia caído com os braços abaixados junto ao corpo. Um teste feito com um peso igual ao de Phoebe mostrou que a queda teria levado de 3 a 4 segundos. Na queda, ela fraturou o fêmur e alguns outros ossos da parte inferior do corpo, porém não teve dano algum a nenhum órgão interno. O sargento Butterworth relatou que, ao entrar no depósito de lixo, Phoebe estava estendida em uma poça de sangue atrás da porta, o que indica que ela estava tentando sair. Ao ter despencado pela tubulação, que pelo laudo teria durado de 3 a 4 segundos, Phoebe caiu diretamente na compactadora, que estava desligada. Seu tornozelo bateu diretamente na lâmina de aço, cortando seu pé. Mas Phoebe, mesmo assim, teria conseguido sair da caçamba ali do lixo e tentado se arrastar até a porta. Ao ser encontrada, sua calça jeans estava abaixada até abaixo dos joelhos e não havia nenhum sinal de abuso sexual. Assim que chegou ao local, o sargento encontrou Anthony no lobby e o acompanhou até o apartamento dele para coletar alguns documentos de Phoebe. O sargento lá notou o vidro quebrado no chão e uma das fotos tirada por ele mostra uma sacola de comida para viagem em cima do balcão. E, meus caros, lembrem-se disso. Ele fez algumas perguntas a Anthony e saiu. Não havia necessidade de abrir inquérito para que o sargento viu como suicídio. Então, não foram coletadas impressões digitais da porta do apartamento,
nem foram apreendidos os aparelhos eletrônicos que pudessem ser úteis nas investigações, como celulares e computadores, por exemplo. Também não foram coletadas as imagens das câmeras do condomínio durante as últimas 24 horas. Apenas uma pequena gravação do circuito de segurança que mostrava moradores do prédio, incluindo Phoebe, saindo do condomínio por conta de um alarme de incêndio acionado por engano. Fora isso, nada. Nem depoimentos, absolutamente nada. O mais absurdo é que não foram coletados absolutamente nenhum vestígio de lixo da lixeira. A única coisa que o policial fez foi testar impressões digitais da gaveta de lixo do 12º andar e das paredes. O resultado? Nenhuma impressão digital. Mas então como Phoebe teria aberto a porta, que ficava a 1 metro do chão, e se colocado lá dentro sem tocá-la? Como que o puxador de uma lixeira de um condomínio não tem impressão digital alguma? Isso no mínimo indica que ela foi completamente limpa antes do teste, não acha? Não havia câmeras nos corredores dos apartamentos e era impossível provar que alguém tinha jogado Phoebe pela lixeira. Impossível provar que ela se jogou sozinha. Para o condomínio e para a polícia, o que foi coletado de informações durante 1 hora parecia ser o bastante. Afinal de contas, o ocorrido já era uma péssima notícia para os moradores e para a reputação do local. Mas um suicídio causaria menos estresse do que uma possibilidade de um assassino ter acesso ao prédio ou até mesmo ser um morador dele. Agora, para os pais de Phoebe e principalmente para o avô, essa não era uma opção. O avô de Phoebe era um ex-detetive da polícia local e ele simplesmente não conseguia descansar vendo a forma como tudo estava sendo conduzido. Assim que ele foi comunicado da morte da neta e da maneira que tudo aconteceu, ele foi até o prédio ver por si mesmo que tipo de lixeira eles estavam falando. Ele tirou diversas fotos, fez um vídeo das áreas e tirou medidas de tudo, da porta da lixeira, do espaço que tinha nela, das paredes, de tudo. E concluiu que o maior espaço possível que a porta da gaveta da lixeira poderia abrir media 37 por 22 centímetros. Isso se alguém ficasse segurando a porta aberta pelo lado de fora, pois a mola da aba era extremamente forte. O avô de Phoebe estava completamente convencido de que teria sido absolutamente impossível para a neta ter conseguido fazer aquilo sozinha. Então, com o objetivo de provar na justiça que a neta não tinha se jogado, ele mandou construir uma réplica do corredor e da lixeira, feitos exatamente com os mesmos materiais dos originais do prédio. Paredes de drywall com concreto, lixeira da mesma marca, mesmo tamanho e mesmo modelo, instalada na mesma altura. E uma amiga de Phoebe ajudou nos testes, pois ela tinha praticamente as mesmas medidas dela, tanto a altura quanto o peso. E nos testes, que foram filmados e televisionados pelo programa 60 Minutos da Austrália, a amiga tenta passar sozinha pela lixeira. O avô de Phoebe pede para que ela tente usando todas as formas possíveis e mesmo assim ela só consegue passar quando ele a ajuda segurando a portinhola aberta. Agora pense aí, se tinha sido tão difícil para essa menina que estava normal ali, sóbria, conseguir entrar lá, praticamente impossível, né? Uma vez que ela só conseguiu quando o avô da Phoebe ficou segurando a portinha para ela poder passar. Agora você imagine para Phoebe, que estava com álcool na corrente sanguínea e essas drogas aí que causam tudo aquilo que eu falei. Importante lembrar que na análise do coroner, as escoriações indicavam que ela teria despencado com os braços voltados para baixo, mas a única maneira possível seria com os braços para cima, até porque ela caiu com os pés primeiro, não com a cabeça. Anthony só falou com Nellary, a mãe de Phoebe, uma vez após o ocorrido e nunca mais aceitou conversar com ela. A única conversa que ele teve foi com o coroner, no dia seguinte à ocorrência e na presença de seus advogados, onde ele contou a sua versão dos fatos. Anthony disse que, quando começou a namorar Phoebe, não tinha ideia de seus desafios com bebida e drogas. Ele relatou ainda que, no início do relacionamento, ela se controlava bem, mas com o passar do tempo, ela foi sentindo mais
confortável com ele, com os amigos dele, e foi bebendo cada vez mais. E acrescentou que Phoebe às vezes ia dormir como uma pessoa e acordava como outra. Anthony comentou que a primeira vez que Phoebe extrapolou foi durante uma festa de aniversário, onde ela bebeu e tirou toda a roupa na festa. Ele então a pegou no colo para levá-la até o carro e ela, no caminho, deu um tapa na cara dele. Segundo o rapaz, no dia seguinte, ela pediu 1000 desculpas e foi aí que teve sua primeira grande crise de depressão. Ela se xingava, dizia que era um desastre e até que ele ficava com pena dela e comprava flores, a agradava e acabava perdoando. E ficava bem por 2, 3 semanas e pronto, fazia de novo. Anthony ainda lamentou que nunca sabia que tipo de Phoebe encontraria ao chegar do trabalho. E, além disso, tem muitos outros relatos de Anthony sobre as crises e a instabilidade emocional da namorada, que via problemas, segundo ele, na terapia, no trabalho, na academia, enfim, na vida, na rotina. Resumidamente, meus caros, como vimos, segundo o rapaz, toda essa inconstância acabou fragilizando o relacionamento deles, ao ponto dela dizer que Anthony não deixava que ela fosse ela mesma, quando justamente ele estava tentando ajudá-la. Tudo isso segundo Anthony, ok? No dia 29 de novembro, quando Phoebe voltou da casa da avó, eles tinham um jantar na casa de um casal de amigos de Anthony. Ela estava estranha desde a hora que ele passou em casa para buscá-la. Ao chegar na festa, ela começou a beber e disse à esposa do amigo, a Jéssica, que naquela noite terminaria com Anthony porque eles não eram nada parecidos. Na hora de se sentarem à mesa, ela encheu o copo de conhaque, que segundo ele, não se bebe com comida, e quis brindar o fim do relacionamento. Ele achou aquilo de extremo mau gosto e então entrou no carro e deixou Phoebe sozinha na casa dos amigos. Ela chamou um táxi então e foi para o apartamento deles, onde chegou embriagada e foi direto dormir. No dia 30, ela dormiu o dia todo e Anthony disse que eles não se conversaram. No dia 1º de dezembro, ao sair para trabalhar, e ao ver o iPhone que ele havia dado a ela, quebrado em cima da mesa, levou com ele para mandar consertar a tela. Ele ainda escreveu um bilhete para ela que dizia: "Cheguei no meu limite, te ajudei do jeito que pude e depois de tudo ainda fui humilhado. Estou levando o presente que te dei para consertar. Afinal de contas, sou o conserta tudo, não é? E você está cansada de me ver querendo consertar você." Nesse dia, eles também não se falaram mais. E no dia seguinte, quando Anthony saiu para trabalhar, Phoebe estava dormindo. Em entrevistas, conhecidos de Phoebe confirmaram sua dependência de drogas e seus constantes problemas nos relacionamentos. Sua família também nunca negou esses fatos. Phoebe enfrentava mesmo muitas dificuldades, principalmente nesses dias que antecederam sua morte. Mas ainda assim, havia coisas que não se encaixavam, como, por exemplo, quando a polícia subiu ao apartamento de Anthony na noite do ocorrido, eles pediram para ver o computador e notaram sangue no mouse. Mesmo assim, não mandaram o computador para análise forense e nem coletaram amostras de sangue, que até hoje não se sabe se era de Phoebe ou não. A maçaneta da porta também tinha sangue, mas também não foi testado. No bolso da calça jeans dela havia um papelzinho com um número de telefone que nunca foi citado nos relatórios. Esse papelzinho só foi encontrado pela família de Phoebe quando a roupa foi devolvida a eles. Eles ligaram, mas o número era de um telefone inexistente. Havia um jantar marcado com o pai de Phoebe naquele dia, para comemorar o aniversário dele. Então por que Anthony pediu comida no apartamento? Lembram disso? Bom, para a gente tentar dar uma olhada para os dois lados não serem injusto, já que, dadas as circunstâncias complexas do caso, imagine aí a frustração do cara. A mulher só dava a bola fora, não melhorava, não cumpria com a palavra nem na hora de comemorar o aniversário do pai. Pode ser que isso, em suposição, tenha se passado na cabeça do homem quando ele pediu a comida, pois ela não estava no apartamento, lembra disso? Agora, o fato de não haver sequer uma impressão digital na lixeira, nem nas paredes ao redor, isso é o mais intrigante.
Por essa razão, a família da jovem entrou com um pedido de revisão do caso, alegando que houve negligência por parte da polícia, que não seguiu os protocolos de investigação, mas o pedido foi negado. Eles então fizeram uma petição para um outro profissional analisar a investigação coronial e este profissional disse que o resultado, devido à falta de informações, era inconclusivo. Sendo assim, o caso foi praticamente esquecido pela imprensa e pelo público, até que em junho de 2018, algo muito, digamos, estranho aconteceu. Uma modelo de 25 anos, residente de Melbourne, chamada Bailey Schneider, foi encontrada morta na cozinha de sua casa com uma corda no pescoço. A polícia foi chamada e, ao confirmar sua morte, o coroner, Dr. White, o mesmo do caso de Phoebe, foi enviado à cena do crime, a qual ele analisou e determinou a maneira da morte como sendo suicídio, mesmo não conseguindo explicar onde a corda havia sido pendurada. Os pais da moça não compreendiam o que estava acontecendo. Eles só queriam uma explicação, algo que provasse que foi suicídio. As coincidências não pararam por aí. A moça tinha problemas com bebidas e fazia uso de drogas e remédios para a depressão. E além de trabalhar como modelo, ela também trabalhava como assistente de um consultório e na noite de sua morte, ela havia terminado seu relacionamento de 6 meses com o empresário do ramo de eventos, Anthony Hempel. Um ano após a morte de Bailey, seus pais conseguiram que a divisão de homicídios aceitasse revisar o caso e a morte de Bailey, que está agora sendo investigada. E ainda sobre a morte misteriosa de Phoebe Handsjuk, tem algo estranho que joga ainda mais pimenta no caso. A irmã de Anthony, Chrissy, que ficou muito amiga de Phoebe e era inclusive quem emprestava as roupas e assessorava e fornecia drogas a ela, foi presa em 2014 por tráfico de drogas. Uma enorme investigação prendeu vários traficantes, inclusive ela, que pagou fiança e nem chegou a ficar presa. E em 2016, ao ser publicada uma resolução sobre a revisão da análise do coroner Dr. White, Chrissy fez um post no Facebook. Era uma foto de Phoebe com a legenda: "Você foi uma flor frágil que ninguém nunca aguou. Você e sua família acabaram sendo negligenciados pela justiça, que falhou em representá-los." Por alguma razão, Chrissy deletou a postagem horas depois. Pois é, como eu disse, é tudo muito complexo e polêmico, não é? E você, o que acha? Acha que Phoebe fez isso sozinha ou contou com a participação de alguém? E Bailey? Na cozinha dos pais dela, onde ela foi encontrada, não havia nenhum lugar para que ela pudesse amarrar a corda. A polícia também, na época, não coletou seu celular nem a própria corda para análise forense. Tudo muito estranho, não é? Richard Baker e Michael Bachelar, 2 jornalistas investigativos, se interessaram demais por esse caso e em 2016 gravaram um podcast só para discutir a morte de Phoebe Handsjuk. O programa chama Phoebe's Fall. A família de Phoebe também fez um website para o caso e para quem quiser dar uma olhada, o endereço é esse aí que está aparecendo. Caso bem pesado, né? Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, comentário, se puder, compartilhe esse vídeo aqui com os amigos. Peço também que considere apoiar o canal se tornando um membro, pois isso é fundamental para a manutenção desses vídeos aqui, ok? Como a gente sabe, a plataforma não costuma ser muito amigável com quem produz True Crime. Muito obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês aqui comigo nessa trajetória de 50 mil inscritos, rumo aos 100k. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.